Bom, pessoal, então, para quem não me conhece, meu nome é Lucas Prins, eu sou responsável pela área comercial aqui da Levero Solar. Quero agradecer a presença de todo mundo em mais um ano de Conecta. Para a nossa empresa, para a Leveros, é um evento muito importante, uma das chances aí de a gente ver os nossos parceiros, ficar cara a cara, trocar ideia, trocar informação. Acho que é muito importante a gente trazer conhecimento e também conversar entre as pessoas do setor. Aqui, por mais que a gente tenha empresas concorrentes, tem pessoas de várias regiões, e essa troca de informação, essa troca de ideias, de experiências é muito importante, principalmente no ano que está sendo bastante desafiador para todo o mercado e para o nosso mercado de energia solar. Acho que está todo mundo vendo isso também. Então, a gente tentou fazer aí 3 dias de palestras, trazendo informação para vocês. Hoje a gente vai ter o pessoal aqui do Itaú, junto com o Tiziano, falando um pouquinho sobre o mercado macroeconômico dos próximos 6 meses, o que a gente pode esperar do mercado. Com certeza está sendo um ano desafiador e vai continuar sendo aí nos próximos meses, mas a Leveros está aqui para ajudar vocês, suporte técnico, suporte comercial, e tudo que vocês precisarem para a gente passar junto dessas. E com certeza as nossas empresas vão crescer, depois de todo momento de dificuldade, existe um crescimento também. Mas então, para começar, eu vou trazer o Tiziano aqui. O Tiziano é o presidente da empresa, para fazer a abertura aí do nosso Conecta, dos nossos 3 dias. Antes de mais nada, eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui. Para os poucos que eventualmente eu não conheço aqui, fico muito feliz por conhecer a maioria. Meu nome é Tiziano Filho, eu estou hoje como presidente do Grupo Leveros, E hoje eu trouxe aqui para vocês, acho que a gente vai projetar uma apresentação. Nath, inaugurou a primeira franquia dela, que nós temos um projeto de franquias, por exemplo, também. Então, no meio da pandemia, foi quando a gente começou a apostar numa expansão física do grupo. Hoje vocês estão aqui dentro de uma loja da Leveros, dentro de um ambiente conceito da Leveros, que a ideia é propor um pouco, de forma física, um pouco de tudo que a gente faz, um pouco de tudo que a gente acredita. Nós estamos num ambiente de profissionalização aqui, então quem não conhece, essa é uma academia, de fato, que a gente criou para trazer os parceiros dos mercados onde eles atuam, para melhorá-los tanto em climatização de ambientes, que é o ambiente que é o mercado que a gente atua, e trazer também conhecimento na área de energia solar fotovoltaico, que é o lugar onde a gente está hoje, que é o foco que a gente tem hoje, que é a feira que a gente representa hoje. Então, para dar um overview rápido da Leveros ali e dessa abordagem 3.0, aqui um pouco dos números da companhia. Nós fizemos esse ano 45 anos, então resiliência e Brasil é algo que a gente tem força e tem conhecimento de causa. E esses são um pouco dos dados aí de tamanho, de porte da companhia, mas acho que vale mais a pena a gente seguir para próximos slides. Aqui a gente traz um pouco também, desde a nossa fundação, um pouco dos marcos que a gente considera relevantes da companhia, Então, a gente tem origem, e eu gosto de trazer essa credencial junto, porque a gente nasceu como serviço autorizado Brastemp. Aqui em 1978, quando meu pai fundou a companhia, a gente consertava geladeira, fogão. Lá para frente, a gente começou a consertar ar-condicionado também. Então, na nossa história, a gente fala muito sobre esses processos pelos quais a gente passou, da forma como a gente conseguiu sair do mercado de prestação de serviço, continuar nele, mas evoluir, também se transformar em varejista, também se transformar numa empresa séria, numa empresa que olha o colaborador, que olha a parceria. Então, muito da nossa história, através dos anos, foi muito da gente olhar a oportunidade e querer se profissionalizar efetivamente e ser uma empresa diferente. E junto dessa jornada, a gente conta muito, nós somos uma das primeiras empresas que fizeram a operação de marketplace no Brasil. Nós criamos plataformas próprias de tecnologia. Então, tudo que a gente vende, quem hoje opera o Leveros Integra, quem acessa o Leveros Integra hoje, não é um software que a gente contratou de mercado. É um software que a gente desenvolveu dentro de casa. E vai ser legal a gente poder contar que nessa jornada a gente foi desenvolvendo os negócios que foram servindo para a gente. Então, climatização foi da onde a gente nasceu, instalando o ar-condicionado para depois vender o produto também junto. Depois disso, a gente pensava muito qual era a principal dor que um cliente de ar-condicionado sempre trouxe para a gente aqui da Leveros. Consumo de energia. Foi daí que, em 2018 para 2019, a gente optou em entrar no segmento de energia solar fotovoltaica, porque a gente entendeu que o cliente que a gente estava atendendo ali na ponta era o mesmo. O cara que comprava ar-condicionado é o mesmo cara que iria contratar energia solar fotovoltaica. Esse cara, especificamente, se eu não atendesse ele, alguém ia atender.
Eu já tinha feito a venda do ar-condicionado, alguém ia atender ele para fazer venda de energia solar fotovoltaica. Foi quando a gente decide entrar nesse segmento também. E esse segmento veio através de uma associação, a gente adquiriu uma empresa, investiu em uma empresa, trouxe eles junto com a gente, que era a antiga SolarSol, que hoje é a Levero Solar, o Lucas, a Sabrina, o Eduardo, que é um pessoal lá de Blumenau, que veio compor quadro junto com a gente. E de 2019 em diante, a gente ficou com os desafios de tecnologia. A gente falava, como é que eu vou vender ar-condicionado, energia solar, tudo numa plataforma? Como é que eu vou dar uma experiência super legal para o meu parceiro, que já está lá vendendo também? Porque eu quero, de alguma forma, convencer esse parceiro a fazer as duas coisas. Porque se é bom para mim, eu preciso explicar que pode ser bom para ele também. Então, um pouco da academia é desmistificar tecnicamente os dois produtos e botar na cabeça de todo mundo assim, se eu, como técnico, prestador de serviço, consigo me qualificar para as duas coisas, posso te garantir, e vocês sabem disso, que o teu cliente de energia solar, a primeira coisa que ele faz, depois que ele compra energia solar, às vezes ele fala que você não dimensionou certo, porque daí ele sai que nem um louco consumindo energia para caramba logo depois que ele instala a placa solar. Mas o que acontece, e a gente já tem essa experiência, é, ele liga o ar-condicionado. Antes ele não ligava, ele colocava no timer até 2 da manhã. Agora ele deixa até 8 da manhã, a hora que ele acorda, não tem problema nenhum, o consumo aumenta, e aí é um círculo virtuoso para a gente, porque daí o consumo aumenta, a gente vende mais máquina, a gente amplia o sistema solar dele. Então, muito dos sistemas hoje que a gente está vendendo adicional tem a ver com os sistemas que estão sendo ampliados por aumento de consumo mesmo em crise. E dessa experiência total veio o mais novo investimento que a gente fez numa plataforma de vendas e tecnologia, porque a gente quer melhorar muito a experiência de vendas e de integração da nossa linha de produtos, tudo dentro de um único lugar para o nosso parceiro. E dali, hoje, vocês vão conhecer um pouco mais da Profis. Quem não conhece a Profis, quem não baixou o app ainda, posso garantir que está perdendo uma oportunidade para conhecer um pouco melhor o que é essa terceira divisão da companhia e que promete bastante para os próximos anos. Vamos lá, que eu vou sair da frente aqui, para não cobrir a apresentação de todos, né? É isso que eu vinha falando para vocês. Qual foi o caminho que a gente construiu tudo dentro da Leveros? Através de profissionalização, fazer as coisas bem feitas, fazer as coisas do jeito certo. E colocar o relacionamento com o parceiro em primeiro lugar, que é como a gente cresce, é através de vocês hoje. Então, como é que a gente faz com que vocês cresçam também? Hoje, a gente olha a empresa muito mais do que uma distribuidora, uma varejista, uma comerciante normal. A gente quer apresentar a empresa, o que a gente chama de uma verdadeira plataforma 3.0, é deixar claro para vocês que dentro da Leveros hoje tem distribuição de ar-condicionado, tem distribuição de energia solar e tem tudo o que é necessário, através hoje da Profis, para que você tenha uma plataforma de tecnologia gratuita, focada em gestão, para que você possa atender bem os seus prestadores de serviço, não só vendendo, mas fazendo gestão de serviço de campo, fazendo gestão de cliente, fazendo seu CRM próprio, fazendo venda mesmo e controle de vendas, usando sistemas para isso. Porque na medida com que a Leveros foi crescendo, não dava mais para controlar em planilha de Excel, não dava mais para controlar em papel, não dava mais para fazer dessa forma. E a gente quer trazer para vocês essa possibilidade de ter uma plataforma, de ter acesso à plataforma que possa trazer isso para vocês também. Vamos lá. Então, nossa grande proposta para essa Intersolar, nós estamos antecipando para vocês, é apresentar a Leveros como mais que uma distribuidora. E aí a gente fez uma brincadeira para contar esse momento aqui, que é falar sobre o Leveros 3.0. E o que é o Leveros, e qual é a analogia que a gente fez do Leveros 1.0, 2.0 e por que 3.0? Nesse período aqui, de 1978 até 2006, a gente não era online, não fazia nada online. Tudo no papel, tudo na folha, nada de computador. E a gente saiu de 0 a 10 milhões de reais. Esse foi o nosso período de faturamento ano. No período de 2007 até 2022, 2007 foi quando a gente abriu o primeiro e-commerce da companhia, abriu o primeiro site, a primeira venda através de plataforma. De 2007 até 2022 foi o nosso período digital, onde a gente vende através de N plataformas possíveis e onde durante a pandemia a gente praticamente triplicou de tamanho. Porque quando tudo fechou, as empresas que estavam mais digitalizadas tiveram um boom. Foi o que aconteceu com a gente também. E esse foi o período que a gente chama de digital.
Esse período, a gente veio de 10 milhões de faturamento até 1 bilhão, que foi o faturamento do ano passado, como grupo. E esse terceiro período, que a gente está chamando de 3.0, a gente não faz nenhuma analogia a faturamento. Mas qual é a proposta a partir de agora? Não é ser nem analógica nem digital. É ser uma plataforma que oferece N soluções, não só produtos mais, soluções de tecnologia para os parceiros. É isso que a gente quer apresentar, isso que a gente quer reforçar cada vez mais, para alavancar mesmo, para ser colaborativa, toda integrada e que olha para o ecossistema, não só parceiro, olha para fabricante, olha para todo mundo e vira uma empresa que faz negócio além de produto. Faz negócio para vocês crescerem também, essa é a nossa grande proposta. Então, as 3 divisões da companhia hoje, climatização, energia solar e agora a Profis. Vou desafiar muito vocês aí, vou bater papo com bastante gente, quem não baixou ainda o app, para baixar e para conhecer um pouco melhor sobre essa solução. Porque das 2 principais, a gente já conhece. Climatização e refrigeração, a gente está há 45 anos e a gente tem o maior portfólio de produto do mercado. Enquanto na solar nós estamos brigando aí no meio, lá na climatização a gente é uma das maiores empresas desse setor e a gente tem uma linha completa de produto com os principais fabricantes desse mercado de climatização. Então, quem não está em climatização e tiver interesse, vamos conversar também, porque com certeza a casa que você instalou energia solar está comprando ar-condicionado de alguém e não é de você. Na divisão de energia solar fotovoltaica, a gente entrou desde 2019, mas a SolarSol está nesse mercado, veio também uma origem muito parecida com a nossa, veio como prestador de serviço, montando o sistema, sendo integradora, lá em 2015, quando estava começando a energia solar fotovoltaica no Brasil, e a gente trouxe eles junto aqui para essa divisão, e a gente tem uma linha de produto super legal também. Então, hoje nós estamos trabalhando, e eu tenho muito orgulho para falar, foi através da energia solar que nós trouxemos um produto da nossa marca. Então, nós temos hoje a linha de inversores principal que a Leveros comercializa, é o inversor Leveros. E a pergunta é, por quê? Para a gente é simples, o coração do sistema fotovoltaico é o inversor. Quando você promete aquela garantia toda lá, pode ter certeza absoluta que muito provavelmente não é na placa que você vai ter o problema. Vai ser no inversor. Só que daqui a 7, 8, 10 anos, eventualmente, se você precisar de suporte, qual a probabilidade de você encontrar outras empresas que são chinesas, que estão trazendo de fora, empresas que têm 2, 3 anos de história? O que eu posso garantir para vocês é, a Leveros estará lá para prestar assistência técnica. Então, eu considero o nosso inversor um dos melhores do mercado, porque é o único que, de fato, tem lastro, um dos únicos que, de fato, tem lastro para dar garantia. E acho que inversor, todos fazem o que prometem fazer, o nosso também, mas a garantia é o nosso ponto forte. E todas as linhas de produtos, sendo que o módulo Lipton é o módulo que a gente tem apostado mais agora, por ser tio do ano, e ter uma estrutura bem legal, de suporte também. E por último, para encerrar aqui, para dar um pouco mais de materialidade do que é essa plataforma, nós temos aqui a Profis. E no final das contas, eu gosto de brincar que a Profis, das 3 divisões, é a mais difícil de explicar. Então eu brinco para a galera que a Profis é a nossa cabeça de bacalhau. Todo mundo gosta do bacalhau, mas ninguém viu direito a cabeça do bicho. Então a Profis é, de fato, uma solução de tecnologia gratuita para a nossa rede de prestadores ou para qualquer prestador de serviço, não é só para a rede, mas ela vem aqui para ser uma solução gratuita. E dentro dessa solução, eu queria listar aqui, é uma ferramenta completa de gestão de campo. O que é gestão de campo? Você precisa fazer uma ordem de serviço, você precisa documentar serviços junto com o teu cliente. Eu sempre falo assim, um prestador de serviço que chega na minha casa, semana passada mesmo fizeram manutenção nos ar-condicionados da minha casa, usaram a plataforma, entraram lá, fizeram a manutenção, tiraram todas as fotos e me mandaram, através da Profis, uma ordem de serviço com todas as fotos para eu assinar e avaliar o serviço que ele fez, concluir todo o serviço lá, ele tem documentado. Então, o serviço que você executa, quanto mais profissional você parecer, se você entregar um orçamento de qualquer jeito, é mais difícil de cobrar melhor pelo teu serviço. O teu serviço começa pela tua qualificação e pela forma como você se apresenta como empresa. A Profis quer trazer um pouco disso tudo para vocês e vai desenvolver, além de tudo isso, uma das coisas super legais é poder dar um caminho de profissionalização. Então, como hoje o tema não é Profis, eu queria desafiar vocês aí, quem não baixou, baixe, faça o cadastro, tem um time todo para explicar. Durante a feira a gente vai ter disponibilidade, aqui também a gente tem disponibilidade
mas o foco hoje é a gente falar um pouco do mercado de energia solar. E aproveitando essa apresentação rápida aqui, eu não sei se na sequência tem a imagem do nosso convidado aqui, Nath, se você puder subir aqui, eu vou apresentar para vocês hoje o Igor, que é economista do Itaú. Eu vou pegar aqui, porque sempre, tá vendo como às vezes a gente precisa ser mais digital, Igor, porque eu estava aqui com o currículo e pedi no WhatsApp, mas o Igor Barreto, ele é economista sênior do Itaú, ele ingressou na equipe de pesquisa macroeconômica em 2018, ele é responsável por estudos, relatórios, reuniões e conferências com clientes, possui mestrado e bacharelado em economia pela Universidade de São Paulo e experiência no mercado financeiro e no setor real. Então eu queria uma salva de palmas para o Igor, que vem aqui contar um pouco para a gente sobre a visão dele de mercado. Obrigado, Igor. Obrigado, fica à vontade. Você dá o passador aqui? Obrigado. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom, o grande Suzano falou, acho que sou o Igor Barreto, né, faço parte aí da mesa de economia do banco. E a ideia hoje, na verdade, assim, para a gente ajudar a abrir o evento, não é falar de aquela coisa meio etérea, né, economia, o cenário econômico, é falar um pouquinho do que o nosso cliente está pensando na ponta, né, falar se o cliente que vocês estão atendendo, se esse cara vai ter mais ou menos dinheiro no ano que vem, se esse cara vai ter uma renda melhor, se a parte do financiamento vai ficar mais barata. Eu acho que todo mundo aqui está acompanhando, sabe que a tendência é essa, mas esmiuçar um pouquinho mais como que isso vai se dar daqui para frente. Juros começou a cair, isso é bom, mas isso demora para bater um pouquinho no crédito. Então, acho que a ideia aqui não é falar de todo o cenário econômico, até porque a ideia não é ficar aqui o dia inteiro falando disso, mas passar um pouquinho dos principais fundamentos, o que a gente está vendo aí da nossa ponta lá, ponta, o cliente, o que ele está vendo, se esse cara vai ter uma renda maior ou menor, se o poder de compra das famílias vai ser maior ou menor. Eu acho que tudo isso é um pouco do que a gente faz no banco, tá? A gente usa N conjuntos de dados aí que vocês podem imaginar, tudo que tem ao nosso alcance a gente olha e monta esse cenário econômico, que é um pouquinho do que eu vou trazer aqui, tá? A ideia é ser uma coisa breve, 30, 40 minutinhos no máximo, depois a gente vai abrir aqui para um bate-papo, tá? Aí se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, já deixa aí no gatilho que depois a gente vai ter um momento aqui para isso, tá? O foco aqui é Brasil, gente, mas sendo bem sincero com vocês, eu queria só começar a passar um pano de 3, 4 minutinhos sobre o cenário global, nas coisas que nos importam, é claro, porque tem muita coisa acontecendo e eu acho que o cenário global, ele hoje nos favorece, por incrível que pareça, porque o cenário global está tão ruim que o Brasil ele acaba sendo um país atrativo. Eu brinco que é o menos feio. O cenário global como um todo, ele está bem ruim, tá? E aí, quando a gente olha para vários... Vocês estão vendo a apresentação aqui, mas vocês vão perceber ao longo que eu tenho o costume de usar muito pouco das apresentações, tá? E é assim, começando por esse ponto de economia global, só para vocês terem uma ideia, todo aquele ambiente que a gente teve aqui no Brasil, que a gente acompanhou, que a taxa de juros começou a subir ali em 2000, mais ou menos 1 ano e meio atrás, mais ou menos, esse movimento ele está acontecendo agora nos Estados Unidos. Faz mais ou menos não faz nem um ano ainda que eles começaram a subir juros, né? Então, todo aquele cenário que a gente passou de crédito ficando mais restrito, ficando mais caro, isso está acontecendo na economia americana agora. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente olha para a economia deles, se a gente sentiu na pele o impacto que a alta de juros tem, o crédito ficando mais apertado, por exemplo, eles estão sentindo isso agora e eles vão crescer menos por causa disso, tá? E os Estados Unidos, querendo ou não, é o nosso... Enquanto país, é o nosso segundo principal parceiro comercial. A gente importa muita coisa de lá, mas a gente também acaba exportando algumas coisas para lá. E se eles estão crescendo menos, é um desafio adicional para a gente, tá? Eu acho que esse é o primeiro ponto. O nosso segundo principal parceiro comercial está crescendo menos, está com mais juros. Isso aí vai impactar a nossa capacidade de gerar receita, de crescer. Isso aí vai impactar, por exemplo, a nossa taxa de câmbio, o dólar, né, o real por dólar, que não sei quem acompanha aqui essa variável, mas a gente teve um período em que o dólar estava em 4,70 e nas últimas semanas ele estava flutuando ao redor de 5. Uma das razões para essa pernada para cima, e aí quando a gente pensa em dólar, a gente tem que pensar em quê? Custo de importação, né? A gente sabe que uma boa parte dos produtos aqui no Brasil tem algum grau de importação, ficaram mais caros por conta desse câmbio, e considerando o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, eu acho muito difícil esse câmbio voltar.
Pode até ser que eu apanhe aqui um pouquinho, daqui 3 meses a gente veja esse câmbio de novo a 4,70, mas olhando para o que está acontecendo na economia americana, eu acho difícil. Mais juros lá, tudo isso acaba dificultando a nossa vida aqui. Então esse é o primeiro ponto que eu queria fazer de global. Tá? É uma economia americana que realmente não está nos favorecendo. E isso é o nosso segundo principal parceiro comercial. Quando a gente vai para o primeiro parceiro comercial, o mais importante, que é a China, aí a China eu diria que o cenário é até pior. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Geralmente, quando a gente pensa em crescimento chinês, o pessoal costuma pensar num ritmo de crescimento assim, de 8%, 9%. Os mais antigos pensam em ritmo de crescimento de 12% ao ano. Sabe quanto que a China vai crescer no ano que vem, de acordo com a nossa estimativa, nossa expectativa? Vai crescer ao redor de 4%. Para nós, 4% seria fantástico. Para a China, é um ritmo de crescimento muito fraco. O que está acontecendo lá? Eles estão passando por várias crises. Hoje, quando você pensa em China, se você abre o noticiário chinês, é crise, 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 crise. É crise no setor imobiliário, que é muito importante para a economia deles. E a mais recente, e aí eu vou fazer um gancho com o que está acontecendo na Europa também, que todo mundo aqui ouviu falar, que é a guerra na Ucrânia. O que está acontecendo é que você está tendo um fator adicional nessa análise global, que antigamente não fazia parte dessa análise, que é geopolítica. Então, quando você olha ali, Rússia, China, Índia, se juntando, fazendo um bloco, do outro lado você tem um outro bloco, Estados Unidos, Europa, né, o Ocidente, esse fator ele começou a ser relevante para negócios também. Há 6 anos atrás, a relevância desse negócio era zero. Todo mundo investia na China porque a China tinha o menor custo. Hoje, a teoria do menor custo, ela não é a única coisa relevante para você decidir onde que você vai abrir sua fábrica. Além do custo, para você saber se é maior ou menor, você precisa saber se não vai ter uma tarifa que eles vão cobrar em cima da sua cabeça quando a sua fábrica ficar pronta. Eles precisam saber se você vai ter acesso ao mercado, porque de repente a China fala, não, você está produzindo aqui, esse produto não vai ser exportado para os Estados Unidos, porque agora eu estou numa guerra fria aqui com eles. Então, todo esse grau de incerteza está fazendo com que o investimento esteja saindo da China. E é por isso que a China está desacelerando. A gente dificilmente vai voltar a ver aquele ritmo de crescimento chinês. Hoje, esse dinheiro está saindo da China, assim, teve um período ali em 2016 que esse investimento também saiu, mas foi uma janela muito temporária, mas fora essa janela, o investimento nunca saiu tão rápido da China. Eles estão hoje desinvestindo. Tá entrando o dinheiro que está entrando é menor do que o dinheiro que está saindo. Eles realmente estão perdendo investimento. Para onde que está indo? Infelizmente não é para o Brasil. A gente até poderia ser um candidato legal para trazer esse investimento para cá, mas por enquanto é muito concentrado em México, Vietnã. Eu acho assim, o Vietnã é um país que hoje ninguém conhece, mas eu acho que daqui uns 5, 8 anos a gente vai ouvir mais, pelo menos pegar aqueles produtos ao invés do made in China, a gente talvez veja um made in Vietnã, porque é um país realmente que é perto ali, né, perto do Sudeste Asiático, e que está recebendo muito desse investimento que está saindo da China. Mas esse não é o ponto, não estou aqui para falar de Vietnã, mas só para ilustrar um pouquinho antes da gente entrar em Brasil esse cenário global. Os Estados Unidos está indo mal, mais juros, menor crescimento também, e a China também está indo mal, não tem nada a ver com juros, mas eles também estão indo mal por uma outra questão, é um crescimento menor também. Então, se o nosso segundo parceiro comercial e o nosso primeiro parceiro estão indo mal, a gente vai ter que crescer com as próprias pernas. Eu acho que essa talvez seja a principal mensagem que a gente recebe de cenário externo. E aí o primeiro ponto que eu queria fazer, já aproveitando para explicar um pouquinho do cenário que a gente está vendo aqui em Brasil, é começar por inflação. E vocês vão entender um pouquinho por que eu vou começar por inflação, porque daqui a pouco eu vou falar de juros, vou falar de crédito, mas tudo começa na inflação, que é algo que a gente, no ano passado, a inflação bateu 12%. Isso a inflação, um índice, né, que é o índice ao consumidor. Para quem paga aluguel aqui sabe que a inflação foi até maior. O GPM lá bateu 36% no pico dele, teve muito aluguel sendo reajustado. Então a gente saiu de um problema muito sério de inflação no ano passado, muito grave. Hoje a gente está numa situação melhor. Estamos longe do perigo? A inflação deixou de ser algo preocupante? Não, nem de perto. A gente está passando por uma onda favorável hoje na inflação, porque se o mundo está crescendo menos, China está crescendo menos, Estados Unidos está crescendo menos, Europa eu não falei, mas também está crescendo menos, porque, enfim, eles têm uma guerra lá, então está crescendo menos também. Todo esse mundo crescendo menos, você pode imaginar que as pessoas também estão comprando menos. Então, preços de commodities, por exemplo, soja, milho, minério de ferro, todos esses preços tiveram uma queda bem forte nos últimos meses e isso ajuda a inflação aqui, principalmente a inflação percebida, que é a inflação de alimentação. Se você vai no mercado hoje, ano passado o preço do leite, essas coisas, estava lá no teto. Hoje já deu uma melhorada. Não, às vezes o preço não caiu, não voltou a ser o que era,
mas pelo menos ele parou de subir. Então isso é uma inflação mais benigna. A gente está vendo isso acontecer. E uma parte disso tem a ver com esse cenário externo que eu comentei. Mas uma outra parte que ajuda a, digamos assim, a frear um pouquinho desse movimento mais benigno é gasolina. Quem aqui acompanhou a notícia, eu estou meio perdido no tempo, cronologicamente, mas acho que umas 2 semanas atrás, mais ou menos, a Petrobras anunciou aquele aumento da gasolina, né, de 16% na gasolina e 26% no diesel. Então vocês imaginam o impacto que isso vai ter na inflação. Isso aí a gasolina é direto, você vai na bomba, você já viu que a gasolina já subiu, saiu ali de 5, hoje está uns 5,30 o litro mais ou menos, dependendo da região. E o diesel, que aí não tem tanto impacto para o consumidor, mas tem muito impacto indireto via frete, por exemplo, o frete já voltou a subir, porque o preço do diesel foi reajustado 26%, ou seja, um aumento muito forte. O que está por trás desse aumento? O câmbio, que eu comentei, 4,70 para 5. Quando você compra o nosso diesel importado, ele ficou mais caro de fazer essa importação, então isso teve que ser repassado para o consumidor, né? E você tem também um pouco aí de cenário global, a OPEP, os países ali que produzem petróleo, eles têm uma torneirinha melhor para controlar a produção do que outras commodities. Então, no geral, esse cenário de inflação, hoje, ele nos parece mais benigno, mas ele ainda tem muito risco. A gasolina acho que é o principal, inclusive já foi materializado, né, porque já veio o aumento, mas tem chance, inclusive, se você olha quanto que a Petrobras poderia aumentar, ela não repassou tudo. Ainda ficou uma gordurinha ali que ela poderia aumentar mais ainda a gasolina. A gente poderia falar de um aumento de 20% na gasolina, por exemplo. Isso aí seria a gasolina 5,40, 5,50 o litro. Então, assim, você tem alguns riscos para a inflação e a gente não concorda muito com aquele cenário que de vez em quando o pessoal fala por aí, que é, a inflação hoje ela deixou de ser um problema. Na verdade, se a gente olhar a trajetória que a gente espera para frente, até agora eu falei muito de como chegamos até aqui. E a gente saiu de um pico de inflação de mais de 12% em abril do ano passado, 2 dígitos de inflação no ano passado, e chegamos a bater uma inflação de mais ou menos 3% no mês passado. Ou seja, foi uma desinflação, de fato, muito rápida, a gente viu isso acontecer, só que a nossa projeção de inflação daqui para frente é que essa inflação vai voltar a subir. Não só por conta da gasolina, mas outros itens também que vão ficar mais caros daqui para frente, a gente pensa numa inflação no final do ano de volta para 5%. Ou seja, saiu de 12, foi para 3, projeção até o final do ano é uma inflação de 5% mais ou menos, ou seja, é um pouquinho mais alto. Isso, quando a gente pensa em taxa de juros, e era mais ou menos aí que eu queria chegar mesmo, quando a gente pensa em taxa de juros, qual que é a relação que geralmente o pessoal faz? Quando a inflação está muito alta, você sobe juros para amarrar a economia, para segurar o consumo do pessoal, esfriar os preços, né, esfriar a demanda, e aí você tem uma queda da inflação. Quando a inflação cai, aí você começa a tirar um pouco o pé do freio. Foi mais ou menos isso que aconteceu, a inflação caiu, o Banco Central já começou a tirar o pé do freio, está começando a baixar juros, né? Começou no início desse mês e a tendência é que vai continuar baixando juros aí, pelo menos até metade do ano que vem, mais ou menos, tá? A gente saiu de uma taxa Selic, que é a taxa básica de juros aqui do nosso país, de 13,75%, quase 14%, e a nossa projeção é final desse ano de 11,75% e para o ano que vem 9,5%. Aí você fala, bom, mas se a inflação ela saiu de 12 para 3%, por que a gente não poderia ter uma taxa Selic menor do que 9,5%? Vocês concordam comigo que 9,5% ainda é um pouco salgado? É um pouco alto ainda. Em 2019, por exemplo, antes da pandemia, a taxa Selic aqui no Brasil ela era de 4,5%. 4,5% ao ano. A gente está falando de uma taxa Selic no final desse momento agora que está baixando os juros, de 9,5%. E por que eu expliquei tudo isso de inflação? Justamente porque essa diferença, por que a gente não vê a taxa Selic indo para 4%, para 5% de novo? Por que ela vai parar em 9%, no máximo uns 8%? Porque a inflação ainda está relativamente apertada. O câmbio, a nossa taxa de câmbio ela é penalizada, ou seja, ela fica mais cara. Isso quase sempre acontece, tá? Tem umas razões aí que eu não vou entrar muito no detalhe técnico por que isso acontece, mas basicamente o investidor estrangeiro, quando ele está olhando para o Brasil, ele está querendo investir em título de renda fixa, título da dívida pública e tal. Então, se os juros caem, esse rendimento fica menor, eles vão investir em outro lugar, não vão investir no Brasil, é mais ou menos esse raciocínio. A gente viu isso acontecer nos últimos anos e está acontecendo agora de novo. Do momento em que o Banco Central começou a cortar juros, até agora, a taxa de câmbio ela já ficou mais ou menos uns 15 a 20 centavos mais cara do que ela estava antes, só pelo corte de juros, só. Claro que o cenário externo não ajudou também, mas foi na mesma direção. Ou seja, foi um movimento que se intensificou pelo que a gente está vendo aqui no cenário doméstico. Por que eu estou falando isso de novo? Porque é mais um componente para a inflação. Se o câmbio ficar mais caro, as importações ficam mais caras.
né? E aí tem muito preço que é balizado pelo dólar, não só a gasolina que eu comentei, mas o próprio preço do leite. Uma boa parte do nosso leite, por exemplo, é importado da Argentina. Não sei se vocês sabem, mas leite em pó, essas coisas, vem tudo da Argentina. A Argentina agora está passando dificuldades, né? Não vou entrar no mérito aqui, mas eles estão com uma dificuldade econômica muito séria, mas de qualquer forma esse preço tem uma baliza no dólar. Então você tem várias coisas que quando o dólar sobe, a gente volta a ter inflação. E esse é um dos motivos que a gente não consegue ter uma queda de juros mais forte ali por parte do Banco Central. Tá? Eu acho que o momento é positivo, depois eu vou mostrar um pouquinho do cenário de crédito, vocês vão ver que de fato talvez o pior momento já tenha ficado para trás. Mas a recuperação ela vai ser aos poucos também. Tá? Eu acho que ainda tem muita coisa no cenário que a gente vê ainda que não é um mar de rosas. Tá? Não é assim aquela... Nossa, agora... uns anos atrás teve uma revista americana famosa que chama The Economist, que ela colocou o Cristo Redentor decolando. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver essa imagem, mas era o Cristo Redentor decolando como se fosse um foguete. Então tinha ali, eles fizeram uma coisa gráfica ali, uns efeitos, como se tivesse de fato levantando o voo. Eu não estou falando que a gente vai voltar a ser capa dessa revista com o Cristo Redentor decolando, mas a gente vê uma tendência de melhora daqui para frente. Tá? Não vai ser uma melhora, de novo, explosiva, mas é uma melhora gradual. Tá? E aí a gente já começa a ver um pouquinho disso nos dados também, essa melhora começando a aparecer. E aí o principal motor, eu acho que tem duas mensagens muito bacanas que eu queria trazer aqui, e eu não estou falando isso porque me pediram, é um pouco do que a gente vê nos dados de fato. Primeiro, eu acho que de fato o pior momento já ficou para trás. Vocês sabem aqui muito melhor do que eu desse mercado, mas vocês sabem a dificuldade que foi aí nos últimos meses. Mas com juros caindo, a gente entende que vai ter espaço para a inadimplência cair, o crédito voltar a circular um pouquinho melhor, mais barato. Então acho que esse momento a gente está vendo melhorando daqui para frente também. Tá? Eu acho que esse é o primeiro ponto, talvez seja a principal mensagem que eu queria trazer aqui. Depois eu mostro um pouquinho dos dados. E a segunda mensagem é: quando a gente pensa em crescimento brasileiro, crescimento da economia brasileira, o Brasil vai ter um dos melhores anos aí da última década. A gente está falando de um crescimento a nível Brasil de 2,5% nesse ano. Só que uma boa parte desse crescimento, às vezes o pessoal fala, né, uma boa parte desse crescimento ficou concentrado no agro, no setor agropecuário, que não tem tanto a ver com a gente. Às vezes tem, tá? Às vezes parece distante, mas tem, porque essa renda ela não fica no agro, ela se espalha para o restante da economia. Então o nosso cliente ali, às vezes ele ficou mais rico porque ele atende alguém do agro, alguma coisa desse tipo. Então a gente, só por causa do agro, o Brasil inteiro cresceu com mais vigor. Mas além do agro, um dos principais motores do crescimento que a gente vai ver da economia nesse ano é o consumo. O consumo está sendo mega incentivado pelo governo, valorização do salário mínimo. Não sei se vocês lembram, mas há um tempo atrás, aí, em julho, teve aquela política de baratear o carro popular, né, de desconto no imposto e tal. Então você teve incentivo, subsídio para consumo. Então o governo está gastando mais, está subsidiando mais para o consumo. E você também tem uma economia crescendo de forma bastante vigorosa dos outros setores, o agro. Então, tudo isso cria um ambiente de renda mais propício. E aí a gente vê o PIB brasileiro, só para vocês terem uma ideia, esse eu falei que ele vai crescer esse ano 2,5%, a gente está falando que o consumo nesse ano vai crescer 2,3%. Não vou entrar tanto no detalhe, mas só para mostrar que realmente uma boa parte do crescimento que a gente está vendo da economia nesse ano, ela vai vir pelo consumo, que é varejo. Consumo no Brasil é varejo e serviços, que acho que é as duas pernas que vocês têm ali. Então, os fundamentos hoje para consumo no Brasil, eles são mega positivos. Tá? O que estava até agora meio amarrado, aí não era tanto direto com a renda das famílias, tinha a ver mais com o crédito, que é um pouquinho do que eu estou mostrando aqui. E aí se você olha a tendência, não sei se o laser vai pegar, geralmente nessas telas eles não pegam, né? Mais ou menos. Mas se você olha esses gráficos de baixo aqui, isso é o quê? É crédito. Então o que tem aí? Do lado de lá, crédito da pessoa física, no meio, crédito habitacional, imobiliário. Isso também é relevante para vocês, porque muitas pessoas, quando elas vão comprar um imóvel novo, elas querem tudo do bom e do melhor, acabam embutindo ali no custo do imóvel já novos equipamentos. E do lado de lá é empréstimo de pessoa jurídica, ou seja, empresas, terceiros. E a gente vê que a tendência em todos esses, né, de todos esses gráficos, até agora, durante o ano, foi uma tendência de queda. Muito forte, pessoa física, habitacional, tudo veio secando por conta desses juros altos. Agora, a nossa projeção para frente, pensando nesses juros que vai cair, é que a gente veja um momento melhor aí. Leva um tempinho, não vou dizer que setembro já vai ser um mês fantástico, tá? Leva um tempo até que esses juros menores acabem
de fato, irrigando a economia, leva um tempinho para isso acontecer, mas depende um pouco do setor, geralmente é entre 3 a 9 meses, depende um pouco ali do setor, da renda da pessoa, demora, depende muito, mas fica aí mais ou menos uma janela um pouco menor do que um ano para isso acontecer. Então, como os juros caiu agora em agosto, eu acho que a gente vai começar a sentir um pouco desse vento mais favorável, chutaria ali mais para novembro, final desse ano em diante, a gente vai ver, talvez a gente tenha um bom Natal esse ano, por exemplo, porque as pessoas, depois eu vou mostrar um pouquinho mais do balanço das famílias, se elas estão mais ou menos endividadas, por exemplo, mas já adiantando, elas estarão menos endividadas do que elas estavam no passado, ou seja, elas vão ter um dinheirinho a mais no final do ano, por exemplo. Então, eu acho que talvez essa seja a mensagem mais legal que eu tinha para trazer, tá? Que não acabei ainda, mas só dando um spoiler, de que realmente eu acho que o pior momento já ficou para trás, tá, pessoal? Quando vários fundamentos aqui de mercado de trabalho, etc., que a gente olha, são fundamentos favoráveis. A gente só estava esperando um gatilho acontecer para a gente ver isso impactando a economia, e eu acredito que esse gatilho tenha sido a queda dos juros. Tá? A queda dos juros ela traz um impacto até meio psicológico. Às vezes a queda em si ela é pequena, mas eu atendo muito cliente que às vezes ele fica esperando, ele está para fazer um investimento, está para fazer uma contratação, alguma coisa, ele fala, não, quando os juros começar a cair, aí eu vou fazer. Às vezes os juros para ele na curva, se você olha 1 ano, 2 anos à frente, o juros já até caiu. O mercado já até colocou na conta essa queda. Mas ele, por ser um ser humano, né, a gente tem essa coisa meio nossa assim, ele espera os juros cair para ter certeza para ir lá e bater o martelo. Então, como começou a cair agora em agosto, eu acho que daqui para frente a gente vai ver uma tendência de melhora, tá? E aí, claro, quando você olha para o mercado de vocês, e aí eu não quero, a minha missão aqui, eu não sou especialista, não é ensinar o padre a rezar missa, eu acho que vocês sabem disso muito melhor do que eu, mas só reforçando o óbvio aqui, um setor como o de vocês, que é muito influenciado por crédito, financiamento, inadimplência, que eu vou mostrar daqui a pouco, eu acho que a tendência, os fundamentos para o setor específico de vocês, ele é bastante positivo também, tá? Seja no ponto de vista do varejo, de climatização, seja do ponto de vista da parte de solar também, que aí sim é muito ligada com financiamento, tá? De fato, o que vocês sentiram, acho que muito mais do que a gente, é essa secura do crédito, né? Mas daqui para frente eu entendo que vai ser um pouquinho melhor, tá? E aí, comentando um pouquinho, a gente tem comentando um pouquinho do que a gente faz ali no nosso dia a dia. Como a gente é um banco relativamente grande, só para vocês terem uma ideia, a cada R$4, R$1 passa pelo Itaú. A cada R$4 na economia circulando, R$1 passa pelo Itaú. Bate em alguma coisa no nosso sistema, ou Pix, ou boleto, ou folha salarial, folha de pagamento. Cada R$4 na economia circulando, bate no nosso sistema. Então, o que a gente faz? Um pouco de tecnologia também. A gente olha esses dados, como que eles estão vindo, para ter uma ideia de como está vindo o consumo. Cartão de crédito, cartão de débito, boletos, a gente olha para tudo isso. Pix também, né? Às vezes o pessoal pergunta, Pix vai ser tarifado? Não vai, tá? E para a gente isso é muito bom, porque é uma fonte de dados muito importante para a gente. E a gente agrega tudo isso e a gente consegue ver como que o consumo está evoluindo no Brasil, mais ou menos em tempo real. E aí, vocês sabem que economista não é artista, né? Mas a gente tenta. Aí a gente faz esse mapinha de calor aqui, que é essa tabelinha da direita aí, que é o quê? A gente está olhando o consumo no Brasil, tá? O que a gente consegue ver, ou seja, mais ou menos uns 25% da economia. A gente está olhando se está mais ou menos quente. Então, se estiver mais quente, está mais laranja, se estiver mais frio, está mais azul. E aí a gente consegue ver isso com uma visão setorial, com uma defasagem aí de mais ou menos uns 2 dias. Isso é quase tempo real. Assim, dados ali quase que diários, não, diários e até mais frequentes do que isso. Então, a gente consegue ver o seguinte, você tem alguns setores que estão meio mal, né? Alguns setores azuisinhos, mas na média aí, principalmente se você olha os últimos meses, incluindo julho, julho foi um mês meio ruim, mas olhando junho, agosto, maio, na média os setores eles estão mais aquecidos do que eles estavam no mês anterior. Isso tudo é variação mensal. Então, se um setor ficou laranja nesse mês, ele cresceu mais do que no mês passado. No mês seguinte ele ficou laranja de novo, ele cresceu mais do que ele tinha crescido. Então você vê que existe, claro que alguns setores são exceção, mas existe em geral uma tendência aí de aquecimento do consumo na economia. Tá? Depois eu vou comentar um pouquinho, por exemplo, da política fiscal, etc. Mas no geral você tem fundamentos importantes para consumo que já apareceram antes da queda dos juros. Tá? Isso aí é dados anteriores até a queda dos juros. Com a queda dos juros, eu acho que essa tendência vai ficar até um pouquinho melhor. Daqui a pouco eu vou mostrar o gráfico do endividamento, que é o seguinte. Aí eu vou falar um pouquinho do balanço das famílias, tá? Porque quando a gente pensa em crédito,
tem duas coisas que a família olha antes de tomar um crédito, antes de tomar um financiamento. O primeiro, é óbvio, é o custo do financiamento, taxa de juros. Ela bate no banco, né, ou bate em vocês que fazem a intermediação, e aí ela vê o quanto que ela vai pagar por mês, 1%, 1,5% ao mês, e aí ela faz essa conta com ela. Só que o segundo fator, que é muito mais difícil da gente captar na prática o que a família está pensando, é o endividamento dela. Ou seja, aquela parcela do financiamento cabe ou não cabe na renda dela, no balanço dela mensal. Tá? E a boa notícia, aliás, deixa eu começar pela má notícia, depois eu falo da boa notícia. A má notícia é que a gente talvez esteja passando pelo pior momento agora, tá? Isso nos últimos meses, que é a gente teve uma alta do endividamento extremamente forte no Brasil. Acho que todo mundo aqui recebeu uma notícia em algum momento falando do endividamento das famílias. As famílias brasileiras nunca estiveram tão endividadas, etc. E isso é verdade. O que aconteceu? Aí eu vou voltar um pouquinho. Lá em 2020, na pandemia, a gente teve uma taxa de juros, uma taxa Selic aqui no Brasil de 2%. Foi a menor taxa Selic da história. Por que a gente tinha essa menor taxa Selic? Porque você precisava estimular a economia. Né? O pessoal estava trancado em casa. Você precisava, né, arranjar um jeito de estimular as pessoas a consumirem mais, senão a economia ia colapsar. Como já teve uma queda, isso mesmo com juros baratos. E aí muita gente, nesse período, com juros a 2%, tomou crédito. Vocês sentiram isso na pele, né, os bons resultados da empresa de vocês. O setor imobiliário também, por exemplo, bombou. Você olha aqui em São Paulo, capitais em geral, e até o interior também, setor imobiliário bombando. Você veio do momento muito propício para crédito que as famílias tomaram muito financiamento. Só que a taxa de juros ela não ficou parada. Ela saiu de 2% em 2020 e ela foi para quase 14% um ano e meio depois. Ou seja, as famílias que tinham crédito em aberto, elas ficaram muito rapidamente mais endividadas. Então você teve aí um endividamento subindo muito, que é esse gráfico aqui de baixo da direita, subindo muito. E aí sim você bateu nesses níveis recordes de endividamento. Tá? Isso com programas do governo, de alongar prazo, etc. Mesmo assim você teve uma alta do endividamento muito forte. Então, o que a gente sentiu ao longo desses últimos meses não foi só taxa de juros, foi realmente as famílias apertando o cinto mesmo, porque o juros estava caro para contrair um novo empréstimo, e para quem já tinha um empréstimo em aberto, aquela parcela estava maior. Então, elas apertaram o cinto. Você viu novos créditos secando, e os créditos que já eram existentes, você viu uma alta da inadimplência da pessoa física explodindo no Brasil. Essa era a má notícia. A boa notícia é que, de novo, daqui para frente a gente já viu, a gente espera que vá continuar melhorando, a gente já viu alguns sinais de que essa melhora está vindo, mesmo antes da queda dos juros. A inadimplência da pessoa física ela deu uma estabilizada, aí, a tendência é que ela se estabilize, e o endividamento das famílias já começou a cair. As famílias elas ficaram mais ou menos um ano aí segurando as pontas com esse endividamento, só que a renda delas estava subindo, né, o salário estava aumentando acima da inflação, etc., porque o mercado de trabalho estava bastante apertado. Então, o trabalhador ele tinha barganha para aumentar o salário, e uma boa parte dessa renda ela estava sendo redirecionada para as famílias quitarem as dívidas delas. A gente viu isso, a gente vê isso acontecer nos dados. A tendência daqui para frente é que, com esse movimento das famílias já quitando juros, já quitando as dívidas, e os juros menores, esse endividamento ele vai cair até mais rápido. E aí vira uma chavinha na cabeça da família. Que a família está fazendo um cálculo ali e fala, eu estou muito endividado, eu preciso baixar esse nível. Mas chega um momento em que ela fica confortável com o nível de dívida que ela tem, e aí a renda extra que ela está ganhando, ela para de quitar as dívidas e ela começa a consumir mais. E aí é quando você tem uma renovação desse crédito, quando as famílias voltam a bater no banco lá e negociar, e elas vão, quando elas fizerem isso, elas vão encontrar juros menores. Então, por isso que eu abri esse evento aqui falando que talvez o pior momento tenha ficado para trás, a gente vê uma tendência melhor daqui para frente. Por causa disso, os fundamentos que a gente vê, considerando todo o comportamento das famílias, os dados de crédito, endividamento e o nível de juros que a gente espera para os próximos meses, eles meio que convergem para essa tendência de melhora. De novo, não vai decolar, não é que a gente vai ver um boom, o Brasil não vai ser capa da The Economist de novo, mas é uma tendência de melhora. Tá? Eu estou falando isso porque muitos clientes nos abordam e falam, nossa, mas o ano está horroroso, os juros caiu, eu não estou vendo. Leva um tempinho para isso acontecer, mas eu entendo, eu posso ser surpreendido aqui, mas os fundamentos eles apontam para um cenário um pouquinho melhor. Tá? E aí, claro, o último ponto que eu queria trazer aqui é a questão do fiscal, que eu pincelei aqui, que eu falei, olha, você tem por trás de muito desse cenário de consumo forte, etc., você tem um governo gastando mais. Só que como nem tudo na economia são mar de rosas, nem tudo é sempre o copo meio cheio, sempre tem o copo meio vazio também, eu queria falar um pouquinho dessa parte de fiscal, que às vezes parece uma discussão muito longe da gente, fala, nossa, mas o Igor veio aqui
ficou falando de política fiscal, dívida pública, lá em Brasília, sei lá. Mas eu garanto para vocês que tem um impacto direto aí na empresa de vocês, tá? Que é o seguinte, como o governo está gastando mais, PEC da transição no ano passado, 130 bilhões de gastos a mais para esse ano, arcabouço fiscal, todos esses temas que de vez em quando pinga aí no noticiário, são projetos que o governo está gastando mais. E o governo já tem um nível de dívida bastante alto, tá? Mais ou menos 75% do PIB em nível de endividamento. Não vou entrar tanto no detalhe aqui, mas é um nível de dívida alto, tá? E principalmente muito caro, porque é um nível de endividamento que ele tem que pagar aqueles juros lá de quase 14% no mês passado. Então, vocês imaginam o custo de rolagem dessa dívida todos os meses para o governo. Então, moral da história é que o governo tem um déficit, ele fecha todos os anos, o governo fecha no vermelho. E aí como que ele faz para equilibrar as contas públicas dele? O que ele vai fazer e que ele vem falando isso no noticiário cada vez mais? Se você não quer cortar gastos, se você não quer diminuir o seu nível de gasto, e eu acho que o governo não vai fazer isso, pela agenda deles, que eles trouxeram desde a eleição e tudo mais, o que sobra para eles tentarem equilibrar as contas públicas é aumento de carga tributária. E é por isso que eu falei que essa discussão do fiscal, ela impacta no dia a dia das empresas, porque a gente está vendo já algumas propostas andando no Congresso que visam aumentar impostos ao longo dos próximos anos. Aí, dentro desse contexto, tem a tal da reforma tributária, que eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar, pelo menos, né, que nós teremos 2 reformas tributárias aqui no Brasil esse ano. A primeira reforma tributária, eu acho que é a mais famosa, que é a do IVA, que é basicamente uma reforma, ao meu ver, muito bem-vinda. Ela não visa aumentar a carga tributária, ela visa simplificar, ou seja, você vai pegar 5 impostos, ICMS, ISS, PIS, COFINS e IPI, e unificar em torno de um imposto só, que é o tal do IVA. E isso, para mim, é muito bem-vindo. Todo mundo sabe aqui o transtorno psicológico que é você fazer parte tributária aqui no Brasil, né? ICMS de um estado para outro, desconto, cumulativo, não cumulativo. Tudo isso, a ideia é simplificar nessa reforma, então você vai ter um ganho de eficiência, um ganho de produtividade. Essa reforma, eu acho que ela é muito bem-vinda, tá? Que é um pouquinho do que está na tela aí, as principais. Aí tem umas questões, qual que vai ser a alíquota final ou não, quais setores vão ser regimes diferenciados ou não, tudo isso ainda vai ser definido, talvez nem esse ano ainda, talvez no ano que vem, mas é algo que está caminhando, não é tanto para ela que eu estou olhando mais, digamos assim. É uma reforma bem-vinda que, de fato, vai trazer ganhos de simplificação. Mas se você lembrar desse contexto que eu mencionei, de que o governo precisa aumentar a receita, o que mais me chama a atenção é a segunda reforma tributária que nós teremos aqui, que é a reforma da renda. Não é a reforma do IVA. A reforma do IVA é um imposto sobre consumo. Todos esses impostos que eu falei são sobre consumo, né? ICMS, IPI, etc. E tem a reforma da renda também, que aí sim você pega tanto o imposto de renda, mas alguns outros candidatos que o governo vem mencionando de vez em quando, JCP, e o mais famoso deles talvez seja dividendos. Tudo isso, não vou entrar no detalhe aqui, mas qual que é a ideia? O governo é aumentar receita, aumentar a arrecadação para tentar, pelo menos, amenizar esse rombo nas contas públicas, pelo menos para tentar fazer com que o governo pare de fechar o ano no vermelho. A gente está longe de entrar num cenário ideal, mas pelo menos é o governo ali tentando fechar as contas no neutro. Não vou dizer nem verde, nem vermelho, mas tentar fechar na meta zero. Eles têm uma meta de zerar esse déficit. Eu acho pouco crível, mas significa também que a gente vai ver um aumento de carga tributária. Tá? Então, é um pouquinho disso que eu queria trazer aqui. E aí, só para arrematar tudo, né, fechar, amarrar as pontas soltas aqui, quando a gente olha tudo que eu mencionei aqui, aí eu vou linha por linha aqui, mas não precisa acompanhar nos números, até um comentário que eu esqueci de fazer, depois, se vocês quiserem, a gente compartilha a apresentação, tá? Não tem nada confidencial, nada desse tipo. Se alguém quiser, gosta de olhar número, gráfico, essas coisas, aí é um prato cheio. Mas o que eu vim falando aqui? Economia esse ano, né, a economia brasileira esse ano vai crescer bem, vai crescer acima da média, 2,5% esse ano, o ano que vem provavelmente vai também continuar crescendo acima da média, vai desacelerar um pouquinho por causa do agro, que teve um ano muito bom, mas ainda assim o motor principal, que é o consumo, vai continuar indo bem ao nosso ver, porque a taxa de desemprego no Brasil ela vai continuar baixa, tá? Ao redor de 8%, que é baixa para padrões históricos brasileiros, isso traz um aumento do salário, etc, etc. Tá? Então, isso foi o que eu falei mais ou menos até agora. Aí você olha a discussão de inflação esse ano, na margem, aqui nos últimos dados, ela bateu 3%, mas ela já voltou a subir, teve um dado aí que saiu de 4%, até o final do ano ela vai voltar para 5%, porque você tem várias pressões por trás dessa inflação, não só gasolina, mas câmbio, outro setor de serviços, por exemplo, que é muito intensivo em mão de obra. Eu gosto de dizer em economia que tudo em economia não tem uma coisa boa, uma coisa ruim em economia. A economia não funciona assim, ela sempre tem dois lados, sempre. Por exemplo, juros. Juros para vocês é uma coisa ruim, porque o crédito fica mais caro,
mas para quem está guardando dinheiro, para quem está poupando, juros é uma coisa excelente. Quanto maior os juros para esse cara, melhor, porque ele vai ter um rendimento melhor. Em economia, tudo funciona assim. No caso do trabalhador, no caso do consumo, é parecido. Por quê? Se o mercado de trabalho está apertado, significa que as famílias têm um poder de barganha melhor, ganham salários maiores em geral, e aí você tem um aumento do consumo. Mas do ponto de vista das empresas, do ponto de vista da folha de pagamento, significa que a mão de obra está mais cara também. E aí setores que são muito intensivos em mão de obra, como é o caso do setor de serviços, eles acabam tendo uma inflação maior do que o restante dos outros setores. Então, tudo em economia tem dois lados. A inflação, ela caiu, mas ela ainda está pressionada. E aí, dentro desse contexto, a gente vê pouco espaço para a taxa de juros cair muito. Ela vai cair bastante até, inclusive, vai cair mais ou menos aí uns 4, 5 pontos percentuais, porém, a gente não vê a taxa Selic voltando para aqueles 4,5% que a gente teve em 2019. É uma queda boa, porém longe do ideal, digamos assim. E por quê? Porque você tem ainda riscos fiscais. Se vocês pararem para pensar, o que eu trouxe de agenda aqui? Você tem uma demanda muito aquecida, consumo muito aquecido, certo? As pessoas estão comprando mais, o juros está caindo, o crédito vai voltar a circular, isso aí significa consumo, as pessoas estão consumindo. Se as empresas elas não acompanham esse ritmo de aumento do consumo, o que acontece? Elas têm que subir preço, concorda? Se você não consegue atender a demanda com o nível de capacidade que você tem, o que você faz é subir preço para espera que quem quiser pagar, paga, quem não quiser não ia atender mesmo porque não tinha capacidade. Então, a demanda muito aquecida, ela cria pressões inflacionárias. E do lado das empresas, o que eu trouxe de agenda aqui é que a gente talvez veja um aumento de carga tributária. E a gente sabe que no final do dia, aumento de imposto, ele não fica na empresa. Ele é repassado para o consumidor. Pode demorar um pouquinho, às vezes dependendo do setor demora mais, demora menos, mas invariavelmente, aumento de tributos sobre as empresas acaba sendo repassado para o consumidor. Então você tem uma demanda pressionada por aumento de demanda, aumento de renda, inflação. E do lado das empresas, elas vão repassar o aumento de imposto, inflação também, preços maiores. Então, o equilíbrio que você tem de tudo isso que eu comentei, a somatória das forças que eu estou mencionando aí, são forças inflacionárias. Por isso que a gente fala de um juros de 8%, 9% no final desse ciclo de corte, não um juros de 4%, 5%. E aí, só para encerrar de fato, o câmbio, dentro de todo esse contexto, falei aqui a nossa projeção de câmbio no final desse ano é de R$5 por dólar. Só que R$5 por dólar, o câmbio já bateu. Semana passada ele já estava nesse nível. Então, corre um risco da gente acabar o ano com o câmbio aí mais para 5,10, 5,15. A tendência é que ele vá ficando mais caro. E aí a brincadeira que eu faço é se alguém quiser ir para a Disney, talvez o momento de comprar seja agora, porque se a gente acertar o câmbio para o final do ano, ele vai estar um pouquinho acima do que ele está hoje. E isso também acaba reforçando a inflação, o produto de importação fica mais caro, e isso também é repassado para o consumidor. Era um pouquinho disso que eu queria trazer, gente, de novo, de forma bem breve aqui. A ideia não é esmiuçar tudo no detalhe, eu tentei ser bem cirúrgico aqui nos pontos que são relevantes para vocês, que é principalmente juros, crédito, inadimplência, endividamento das famílias. A boa notícia é que, olhando para esses fatores específicos, acho que o copo é mais cheio do que vazio. A metade cheia é maior do que a metade vazia. Eu acho que essa é a boa notícia que eu queria trazer. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal, espero que tenha sido produtivo para todos aqui. E aí agora a gente vai ter uma rodada, se não me engano, de perguntas, né? Isso. Igor. Primeiro, queria uma salva de palmas, agradecer ao Igor aqui. A ideia aqui, Igor, deixa eu pegar água aqui também. O que a gente vai promover aqui? Se você quiser ficar à vontade para sentar, eu também vou me sentar aqui. O que eu queria pedir para vocês é o seguinte: a gente convidou o Igor aqui, ele trouxe uma visão do Itaú, que é a principal instituição financeira hoje que a Leveros trabalha, enfim, se alavanca, toma dinheiro para crescer, é um parceiro de negócio mesmo, e as instituições financeiras normalmente têm uma perspectiva muito mais clara do que a nossa, porque estão estudando isso no dia a dia, sobre como é que tende a ser o mercado daqui em diante. Eu acho que essa é a pergunta. Quando eu estava conversando com o Igor, eu queria entender, porque a gente está num mercado, vamos ser bem prático mesmo, a gente está num mercado que nos últimos 8 meses eu nunca vivi o que esse mercado passou. Eu nunca vi um mercado cair tão rápido, Igor, quanto o mercado de energia solar fotovoltaica caiu. E se não está claro para todo mundo as razões pelas quais o nosso mercado despencou, talvez seja legal reforçar aqui, a combinação de crédito, de problemas de crédito, inadimplência, taxa de juros, essas variáveis que a gente não entende às vezes. Então,
o dinheiro ficou mais caro. Quem tinha pego, como o Igor contou aqui, quem pegou dinheiro lá na pandemia começou a não pagar também o empréstimo que tinha. Aí os bancos começaram a segurar mais o crédito, então o crédito ficou escasso e mais caro. E aí o que a gente estava fazendo o ano passado, que era vendendo, venda atrás de venda, com muito crédito. Então a gente tem uma estatística aqui, ó, a cada 10 pedidos de energia solar fotovoltaica no ano passado, 6 ou 7 desses pedidos eram feitos através de financiamento bancário. Hoje, para vocês terem uma ideia, nós estamos em 3 pedidos. Então, nós tivemos assim, 70% do que a gente vendia, 70%, 80% do que a gente vendia era através de crédito bancário. Hoje, nós estamos em 20%, 30%. Talvez até antes de abrir a pergunta para vocês, talvez, o Igor, uma curiosidade minha mesmo, né? Como é que... porque eu acho que o principal gatilho mesmo, que me preocupa mais na economia, e aí a visão dele é super legal, porque traz uma visão de retomada. Então, quem está insistindo no mercado solar fotovoltaico, porque muita gente já fechou, muita gente já saiu do mercado, agora quem está insistindo agora tem daqui para frente uma possibilidade de retomada. Acho que esse é o recado principal. Mas a minha curiosidade com o banco, Igor, é como é que o banco está vendo as questões de inadimplência mesmo e retomada do crédito mesmo, né? Porque o que eu vejo aqui cortou. A nossa realidade cortou. Sim. Vocês estão vendo mais... A inadimplência está numa curva, como você disse ali, de retomada. Você percebe que daqui para frente mesmo a gente vai voltar a ter os clientes com mais acesso a crédito mesmo. Essa é a visão de vocês. Olha, assim, se você olha para os dados, e aí a gente tem uma certa defasagem, tá? O que a gente sente e o que aparece nos dados. Só para vocês terem uma ideia, ontem foi divulgado o dado de crédito de julho, tá? Então a gente ainda está defasado, não sabe exatamente o que está acontecendo em agosto. Aí eu vou dar um pouco mais de qualitativo aqui, tá? O que a gente está sentindo na pele, depois o pessoal do comercial, se quiser complementar, acho que eles sentem isso até melhor do que eu, mas como a gente atende muito cliente de vários setores e naturezas, a gente vê, eu diria que o sentimento melhorou bastante, tá? No começo do ano, você tinha aquela combinação de juros muito alto e você também teve aquele episódio da Americanas, né? Que esse aí, assim, secou o mercado de crédito totalmente, as empresas tiveram que fazer balanço. Teve isso para ajudar também, né? Teve isso, exatamente. Então, assim, o começo do ano foi a pior combinação possível, tá? Aí, o que a gente veio sentindo na ponta é assim, você já vê alguns clientes, passos lentos, mas há algum tempo já isso acontecendo, clientes pensando numa retomada, de tomar mais crédito, e o banco tem esse apetite, tá? Até porque a queda dos juros ajudou. Tá? Então, acho que assim, do cenário de crédito, de novo, nada de dados, mas um pouco qualitativo mesmo, a gente já está vendo melhora disso, tá? Eu acho que não é tanto projeção. A gente já está vendo isso, é uma questão de tempo até isso começar a refletir nos dados, tá? O pessoal investindo mais, buscando mais empréstimo, fazendo a economia girar de fato. E aí, do lado da inadimplência, como que acontece? Geralmente, quando o juros sobe, a inadimplência sobe. É uma relação quase que mecânica. A parcela fica mais cara, o cara não consegue pagar, se enrola, fica inadimplente, tá? Isso sempre acontece. A boa notícia é que o inverso também vale. Quando os juros caem, a inadimplência também cai. Tem uma defasagem, que acho que talvez seja o núcleo da sua pergunta aqui, de quanto tempo isso leva. No caso da pessoa física, essa defasagem entre os juros cair e a inadimplência cair depois é de mais ou menos uns 6 meses. Tá? Então, eu diria que a gente talvez não veja uma queda na inadimplência ainda esse ano. Os juros começou a cair, mas esse cara ele já está meio enrolado. Então, ele não é 1 ponto, 2 pontos de juros a menos que vai fazer ele ficar saudável. Mas lá para o início do ano que vem, fevereiro do ano que vem, a gente talvez veja sim essa queda da inadimplência começando a aparecer no caso da pessoa física. No caso da pessoa jurídica, essa defasagem é um pouquinho maior. Porque primeiro a pessoa física se enrola, deixa de pagar, a empresa fica com um balanço ruim e aí a empresa também acaba se enrolando. Então, essa defasagem, no caso das empresas, é de mais ou menos uns 12 meses, tá? Então, a gente ainda, no caso das empresas, teria uma janela um pouquinho maior aí para a gente ver essa queda na inadimplência. Mas acho que no caso da pessoa física, a gente já viu o movimento mais importante, que é os juros cair. Agora é questão das famílias irem se organizando, etc., que leva mais ou menos aí mais uns 5 meses, tá? Já faz um mês mais ou menos que os juros caiu. Diria que é início do ano que vem, mais ou menos, a gente vai ver essa queda da inadimplência. E aí a gente vai pegar a queda da inadimplência com o momento em que o crédito provavelmente já vai estar voltando a crescer. Tá? Então, acho que são ventos favoráveis aí. É difícil prever quando, mas é um movimento de retomada mesmo. Sim, meu ver, sim. Tá?
Aproveitando então, pessoal, aqui, para quem tiver alguma pergunta, não sei, para ficar à vontade mesmo, levantar a mão. Pode ser aberta, pode ser aberta. Bom, Acho que está funcionando, sim. eu gostaria de perguntar para você por que o Itaú não atua no estado da Bahia para cima na área de energia solar. Você pode me responder essa situação? Ele só atua aqui no Sudeste e Sul. Olha, infelizmente eu vou ficar te devendo essa, tá? Eu, assim, não sei se o pessoal do comercial sabe, mas o fato é assim, eu converso bastante com o pessoal do comercial, tá? Eu acho que o Itaú, ele sempre tem essa tentativa de se expandir. Eu diria que quando você olha para essas regiões, você tem outros players importantes, por exemplo, o próprio Banco do Brasil, o Banco Votorantim, tem outros players nessas regiões que talvez já estejam mais consolidados, tá? Talvez um pouco da sua pergunta seja se o Itaú tem apetite. Eu diria que sim, mas se você quiser, depois a gente até bate um papo um pouquinho melhor sobre isso. Eu acho que tem a ver com a natureza da região também, mas conhecendo o apetite do banco, a gente tem toda a vontade de expandir para essas regiões também, tá? Legal, tem mais pergunta aqui na frente? Oi, Igor. Uma coisa que a gente enfrenta, vou falar de franca, é a dificuldade de crédito pessoa física pelo Itaú. Tem já algum estudo para isso? Porque eu pego muito correntista do Itaú que a gente tem que buscar créditos em outros bancos para a questão do financiamento fotovoltaico. Sim. Eu acho que é até um pouco parecida a pergunta, né? Menos regional, mas a natureza é parecida. O que aconteceu foi o seguinte, aí assim, talvez o Itaú tenha sido mais afetado. Você teve um cenário de aperto de crédito generalizado, tá? Isso aconteceu em todos os setores, não só na fotovoltaica, mas em todos os setores você teve um aperto de crédito, que foi mais ou menos um pouco do que a gente falou aqui. Você teve uma alta da inadimplência muito forte, e o Itaú sentiu isso muito, tá? Assim, inadimplência pessoa física do Itaú, porque o que acontece, tá? Eu vou até compartilhar um pouquinho do nosso, como é que a gente vê as coisas acontecendo. O Itaú é um banco grande, né? No geral, não vou dizer que as taxas são as mais baratas, mas o nosso diferencial talvez seja atendimento, essas coisas. Só que quando o cara está na ponta da inadimplência, essas variáveis para ele são menos relevantes. Ele quer ver o que vai ter o maior impacto no balanço dele a hora que ele vai fazer inadimplência. E aí o Itaú acaba sofrendo mais do que outros bancos, porque a gente, de novo, não tem as taxas mais baratas, o nosso diferencial é outro, né? Então, a gente acaba sentindo muito isso, e no momento em que o juro sobe e a inadimplência sobe, a gente talvez seja o primeiro banco a segurar, tá? Então, assim, acho que é um pouco do que você está sentindo, passa pelo que o Itaú se propõe. A gente não se propõe a ser o banco da taxa mais barata, a gente se propõe a ser o banco parceiro. O banco parceiro é aquele que vai te dar assistência, que vai te trazer educação financeira, que vai ajudar no seu negócio como um todo, tá? A hora que você está fazendo o cálculo ali da inadimplência, esquece, estou pagando 200 a mais por causa do Itaú, é o Itaú que eu vou primeiro, tá? Então, acho que vai um pouco nessa linha, até um pouco do que você comentou também, tá? A boa notícia é que eu acho que a gente está ficando um pouco mais... Essa queda na inadimplência, que eu espero que venha aí para os próximos meses, nos coloca numa posição de fortalecimento também. Aí a gente fica com mais apetite, fica com mais vontade de emprestar, porque se o mercado está rodando melhor, se a inadimplência está caindo, aí eu acho que o que faz a gente diferente, que é essa parte de relacionamento que eu comentei, aí o diferencial importa. E aí, com juros menores, a diferença de juros de uma instituição para outra também impacta menos, né? Então, eu acho que a gente vai ver um pouco disso aí pela frente, tá? Eu acho que o Itaú vai ter um apetite maior, de novo, nada explosivo, mas aos poucos a gente vai melhorando também à medida que o mercado vai permitindo, tá? Mas se eu puder complementar, claro, à vontade. Para ajudar vocês, essa pergunta de liberação de crédito, assim, o Igor está me dando um apoio aqui para dar uma visão de economia. Tá vendo essa turminha aqui, ó? Marca essa galera que está aqui, ó. Vitão, ele é o cara do comercial, ele que está segurando o crédito para a gente, sabe? Brincadeira à parte. Eu acho assim, ó, o Itaú tem uns exemplos, eu estava comentando com eles agora de manhã mesmo, né? O Itaú está por trás de muita coisa. Eu acho que na linha de frente do crédito para energia solar fotovoltaica, eu acho que é um produto, aí é a minha opinião. O Itaú é um mega parceiro nosso em várias linhas, mas ali você viu várias cooperativas dando um passo mais adiante. Você viu o Santander sendo até mais agressivo com esse movimento.
E o que aconteceu eu conheço de relacionamento com o Itaú há muito tempo. O Itaú tem um perfil um pouco mais conservador. Foi um mercado que o Santander entrou muito forte e agora está com um monte de problema de inadimplência também. Foi um mercado, queira ou não queira, teve uma festa aí em 2020, 2021, 2019, uma festa do crédito. E o crédito foi concedido, na minha opinião também. Estava muito fácil. Teve muita gente que já pegou sem saber que ia pagar. E eu acho que um dos perfis que eu vejo muito no Itaú, por exemplo, a Sou Fácil, que é uma empresa que está ali oferecendo crédito no nosso segmento, acabou de fazer mais uma captação para poder oferecer. Quem liderou essa captação foi o Itaú, junto com eles também. Então, de uma forma indireta, eu vejo o Itaú atuando, mas eu não vejo, talvez, eles com o principal apetite. Talvez agora, até uma curiosidade, uma vez que o mercado volta de uma forma mais consistente, porque a minha visão do mercado de energia solar fotovoltaica é assim, teve um boom, de verdade, qualquer um vendia energia solar fotovoltaica, qualquer um. Isso era ruim para a gente também, porque por várias vezes a gente não precificou bem ou competiu no mercado que tinha uma pessoa que não tinha nenhuma estrutura de empresa para ir lá fazer. Aí esse mercado cai. Então, a Leveros mesmo, do que a gente estava vendendo no ano passado, a gente está vendendo 30%, 40% do que a gente vendia o ano passado. Foi ruim para a gente, foi ruim para quem estava no mercado, mas o mercado está fazendo uma seleção natural também. Quem está ficando nesse mercado são os mais preparados. E eu acho que tem mais consciência de como conceder crédito também. Porque a gente vai vender melhor, vai ficar mais esperto. E eu acho que a competição daqui em diante vão ser com empresas melhores e talvez, eu acho que nesse cenário, talvez o Itaú volte aí na fotovoltaica também com crédito direto, mas aí, se não voltar, o Vitor falou para mim que vai, e garantiu, então fique tranquilo. Bom dia. Bom dia. Essa queda que teve no setor fotovoltaico, por um lado, ele beneficiou porque caiu bastante o preço para o consumidor, final ficou um pouco melhor. Mas para quem trabalha com estoque, a gente compra na alta e vende na baixa. Para deixar o preço competitivo, a gente acaba trabalhando com uma margem, às vezes, quase zerada. E a gente tem que recuperar isso agora. Para quem trabalha com estoque, já está na hora de recomprar ou ainda vai baixar mais um pouco para poder estocar, para tentar vender na alta depois? Assim, depois eu te dizendo até completo um pouco da visão dele, acho que é uma pergunta talvez até mais para ele, mas só comentando um pouquinho da minha visão. Isso aconteceu em vários setores, tá? A gente viu uma alta de custos muito forte, que começou no pós-pandemia, depois veio a guerra na Ucrânia, aí piorou, o frete explodiu. A gente viu isso em vários setores, tá? E aí você tinha dois problemas, que as empresas se estocaram quando estava caro, como você falou, o preço caiu, e aí a margem das empresas, assim, reduziu de forma avassaladora. A indústria no Brasil, por exemplo, está sofrendo com isso até hoje. Uma das altas na inadimplência que a gente teve, PJ, é a indústria, que estava estocada, custo do dinheiro muito caro, ou seja, às vezes ela tomou financiamento para se estocar, estava pagando o financiamento e quando ia vender a margem estava baixa. Então, assim, foi uma combinação perfeitamente horrível, né? Todos os fatores na direção errada. A gente já viu isso começando a melhorar um pouquinho. Talvez não seja tanto o setor de fotovoltaica, aí ele me completa se precisar, mas a gente viu uma tendência das empresas queimando estoque. Tá? Então, elas estão... Já faz alguns meses, na verdade, que elas estão se livrando desse estoque que elas compraram caro. Tá? Eu vou dar um exemplo para você. O setor de veículos. Um dos motivos que o governo sentou com as montadoras e concedeu aqueles subsídios lá para o carro novo é porque as montadoras estavam com nível de estoque, assim, pátios e pátios cheios de estoque com produtos caros, porque o preço do automóvel explodiu, o preço do componente eletrônico explodiu, faltou. Então, assim, eu acho que a gente está vendo uma normalização gradual ainda, tá? Não sei se é o momento já de você voltar a estocar, aí eu deixo a resposta final para ele, mas a gente está vendo uma melhora desse cenário sim, tá? As margens elas estão começando a melhorar um pouquinho, tá? Eu diria para ti o seguinte, completando aqui o que o Igor está falando, vou dar um retrato da Leveros para vocês. Quando eu falo diversificar, de ter um portfólio mais amplo, tá? Eu vou trazer o cenário de ar-condicionado. Primeiro cenário, ar-condicionado. A estrutura do ar-condicionado ela está bem diferente da estrutura de energia solar fotovoltaica. Que estrutura? Os fabricantes de ar-condicionado eles já estão no Brasil, então a gente compra muito o produto já fabricado aqui no Brasil para revender. E se a gente pegar desde 2019 até aqui, a gente continua em crescimento constante, os preços também teve momentos de alta e queda de preço, mas a gente sentiu muito menos tudo isso ao longo dos anos. E esse ano aqui, contra o ano passado, a gente está crescendo
próximo de 21% contra o ano passado, que foi o recorde nosso de crescimento na climatização. Em contrapartida, na energia solar, nesse mês aqui nós estamos fazendo a primeira recompra, nós estamos fazendo uma compra nova, porque na nossa opinião, o preço do watt, né, porque aqui a gente está falando, no caso de energia solar, a gente está falando de variação de dólar, que afeta bastante, e o preço do silício também, que é o principal componente ali, que também chegou nas mínimas históricas aqui, e os fabricantes repassaram muito esse custo das placas, foram baixando muito tudo isso, mas a gente recomprou muito mais por acreditar no mercado no médio e longo prazo, e porque alguns produtos estão acabando e a gente estava recompondo o preço médio, mas assim, do custo que a gente tem no estoque, ainda a gente está vendendo a margem bruta de menos 10%, menos 5%, menos 15%. A gente está tendo o maior prejuízo histórico do grupo Leveros na divisão de energia solar esse ano. E por estar atuando na divisão de climatização, a gente está conseguindo segurar esse rojão agora. Por isso que eu falo mesmo de... Pode ser que, às vezes, um mercado está ruim, o outro está um pouco melhor, você se sustenta em um para ir para um outro. E o que eu vejo daqui para frente é muita dúvida ainda, como o próprio Igor trouxe aqui, falando sobre como é que a família vai retomar. Eu ainda vejo o mercado andando um pouco de lado, o mercado ainda não retomando tão forte, mas eu já vejo os preços, na minha opinião, não tem muito para onde o preço baixar. Já chegou num limite assim, eu não consigo enxergar o fabricante mesmo trazendo para a gente, todo mundo trazendo. Então, só que o problema é a ponta ainda. O problema é a demanda, o problema é o estoque que ainda tem nos distribuidores. E tem vários distribuidores, o Rafa também aqui da Digital Connect é um distribuidor lá da região norte, né, centro-oeste, nordeste também. A gente fala muito sobre isso, tem muita gente estocada, tem muita gente quebrando. Então, o preço ele não é de... Quem está controlando o preço nesse momento é o boleto que algumas empresas ainda têm para pagar, que o cara, às vezes, está vendendo pela metade do preço que ele comprou, porque amanhã ele tem o boleto, né? Então, meu conselho seria, se você estivesse perguntando, Tiziano, o que você acha de eu me estocar bastante agora? Eu falaria, eu acho que melhor não. Eu acho que é melhor ir comprando passo a passo, venda a venda. Eu mesmo aqui vendo, distribuo, né? Eu poderia falar, putz, vamos sentar lá e eu já faço um preço bom, mas não é esse o pega do Conecta. O Conecta aqui é, vamos com calma, porque você tem que sobreviver, a gente tem que sobreviver. Vamos fazer projeto junto, a nossa disponibilidade de estoque é muito alta, a gente trabalha cada vez mais para ser ágil, para entregar na ponta. No mercado de climatização, eu já posso dizer para você, quem aqui atua em climatização? Você estoca ar-condicionado? Mesmo no mercado próspero, ninguém mais está estocando na linha dos parceiros, ninguém está estocando ar-condicionado, porque já entendeu o papel que a gente tem nesse processo também, porque estocar é um risco muito alto, é algo que a gente tem que tomar cuidado. Eu acho que nós estamos estocados e estamos tomando prejuízo. Graças a um bom trabalho aí como empresa, a gente está conseguindo se sustentar. Mas tem várias que erraram a mão agora e estão passando uma dificuldade que talvez não voltem para o mercado, né? Então, minha dica é, foca na qualidade do teu serviço, na tua precificação, nos projetos que você vende na ponta e deixa essa parte do estoque ainda com o mínimo necessário para não envolver muito risco. Só fazendo um comentário também, eu conheço a história da empresa de vocês, eu acho que vocês utilizavam muito bem o estoque no momento onde era principalmente um diferencial na hora da venda, né? Eram muitas empresas, muitos clientes, principalmente ali no final do ano passado, que estava muito aquecido o mercado, então isso de fato era diferencial, eu consigo te entregar muito rápido. Só que hoje, como o cenário mudou um pouco, o estoque é caixa. Né? E eu acho que nesses momentos a gente precisa realmente preservar o nosso caixa e aos poucos fazendo esse aumento, né? É um equilíbrio, desculpa, Lucas, é um equilíbrio porque eu não posso te garantir, eu bem que queria garantir que o preço não vai baixar mais. Porque talvez o preço vai baixar, mesmo que eu não queira que baixe, porque de fato eu já estou vendendo com prejuízo, mas o que a gente tem visto é em alguns momentos o preço baixa, e aí o risco que você tem de comprar um kit e de repente alguém te vender aquele mesmo kit daqui a 15, 20 dias, 10, 15% mais baixo, porque pode acontecer essa oportunidade. Então, captura a oportunidade, a gente é ganha-ganha, né? A gente tenta suprir o parceiro em quase todas as negociações, às vezes vocês acham uma coisa muito mais barata, eu falo assim, putz, nesse momento é melhor você fechar ali do que aqui, porque o mercado está cheio dessas oportunidades pontuais ainda e vocês perceberam. A gente gosta de parceria, a gente não gosta de parceria exclusiva, né? A Leveros pensa muito em como é que a gente ganha junto. A melhor dica que eu tenho para dar mesmo é, toma cuidado.
não estoca tanto. Se já estocou muito, não é o momento agora, na minha opinião, ainda de voltar a estocar muito. Manter um estoque básico, tal, para, com um momento mais seguro, voltar a comprar. Numa retomada maior. Eu acho que nos próximos 6 meses a gente vai ver isso acontecer. Ou talvez também entender o perfil do cliente, se ele mudou muito, né? Então, antes nós tínhamos projetos com ticket maior, né, bem maior, aí falando de projetos de 50, 80, 100, 200 mil era normal, agora baixou bastante, né? Então, no rede de vocês, a gente quer continuar com esse diferencial de fazer essa instalação rápida, os inversores menores que vocês têm certeza, que vocês têm histórico que vão vender, é uma coisa, mas talvez os maiores não fazer isso também, né? Eu acho que tem que ter um equilíbrio aí, entendeu, na hora da compra, tá? Não, eu acho que, na minha opinião, não devo parar de comprar. Eu tenho um estoque alto lá, mas eu acho que não devo parar de comprar. Porque como eu comprei na alta, se eu deixar de comprar agora, eu não vou ter a lucratividade. Não, mas a demanda. Acho que é um bom ponto. Você entendeu? Ninguém melhor do que vocês para saber a dinâmica do cliente e tal. O conselho é tomar cuidado mesmo, porque sim, hoje, do jeito que a gente controlava o mercado antes, até 2022, desculpa, era muito um reloginho. Dava para perceber quando estava subindo, dava para perceber quando estava descendo. Agora está meio que um exame cardíaco, sabe? Ainda. Então, é só para minimizar o risco, mas ter o estoque à pronta entrega, às vezes faz muito mais diferença do que 10% de desconto, 5%, porque é a oportunidade que você tem de fechar ali. Eu estou fazendo de acordo com a demanda, né? De acordo que entra a demanda, eu tiro uma parte para fazer a compra e o outro para manter a empresa, desde que você tenha dinheiro no caixa ali, né? E você já vai entrar no ar-condicionado também, então tá tudo certo, tá tudo dentro de casa. Beleza, né? Obrigado, viu? Oi, vou fazer uma pergunta. Você comentou antes que com essa, né, a queda da Selic, os investimentos acabam, né, migrando. E até um ponto que eu queria linkar aqui é que a gente está ouvindo muito falar sobre usinas fotovoltaicas para investimento, né? Então, principalmente quando o mercado de pessoa jurídica, pessoa física deu uma queda, os integradores começaram, né, a olhar de uma forma diferente, que isso também, claro, é uma consequência da Lei 14.300, que trouxe um pouco mais de segurança jurídica para esse ponto. Então, hoje a gente está falando aí, a gente está analisando até a Leveros e ajudando alguns integradores, estudos de usinas que trazem aí 1,6% a 2%, 2,5% de rentabilidade ao mês para o investidor, né? Então, se tu pudesse comentar um pouquinho só como é essa migração com a queda da Selic dos investimentos, que aí as usinas fotovoltaicas podem ser uma opção também para os investidores. Não, sem dúvida, sim. A gente está vendo, isso já até começou a acontecer, tá? A gente viu uma migração forte de investimento, porque assim, quando o juros está em quase 14% ao ano, você pega um investimento de renda fixa básico, lá CDB, 100% do CDI, nenhum investimento bate aquilo. Para bater, você tem que ter um nível de risco muito alto e muitas vezes o investidor não está com esse apetite. Agora, a perspectiva de juros para o final do ano que vem, por exemplo, é de 8%, 9%. Então, outros investimentos começam a ficar mais atrativos por si só, e tem uma mudança na mentalidade do investidor também. 9%, talvez valha a pena olhar para outros investimentos. Então, a gente vê isso não só para o seu setor, mas para todos os setores em geral. A queda dos juros, ela favorece muito investimentos alternativos que não a renda fixa. Renda fixa vai deixar de ser atrativa? Não. Renda fixa no Brasil quase sempre é atrativa, fora curtas janelas. Então, assim, a gente ainda vê o investimento sendo um pouco penalizado. Mas é um ambiente propício para outros tipos de investimentos, sim. Tá? O investidor, ele olha com mais carinho, ele começa a olhar para outras alternativas quando o juros está menor. Eu acho que a gente isso não é projeção, a gente já está vendo isso. Tá? Bom dia a todos. Igor, vai passar esse momento, né? As empresas vão voltar a dar lucro. E eu queria pegar um pouquinho da parte do imposto, né? Que é a situação de tributar a questão de dividendos, né? Sim. Distribuição de lucros das empresas. Primeiro, qual que é esse tempo? Você acha que isso acontece esse ano ainda? Né? Você falou ali uma porcentagem ali que vocês acham que em torno de 20%, né? Sim. Que eu acho que é preocupante, em termos, avaliando como empresa, né? A gente sabe que é preocupante, é um valor muito alto. Já tem todos os impostos que você paga ali, para você ainda pagar quando você distribui um lucro ainda 20%.
Na minha cabeça hoje a conta nem fecha se a gente tiver que pagar isso daí. E se isso acontecer esse ano ou ano que vem, qual que é a previsão de vocês aí do Itaú? E outra pergunta que eu já queria colocar, assim, como a gente consegue amenizar, né, essa situação do dividendos aí, se a própria instituições, porque a gente fala que não é só a gente, mas quem tem ações, por exemplo, do banco, não vai ser legal, porque quando você distribui, fazer os dividendos do banco, você acaba perdendo essa parte para imposto aí. Como que o banco vê esse momento aí? Sim, olha, excelente pergunta, tá? Primeiro de tudo, sobre... Deixa eu só fazer uma outra. Aí tem uma questão: se esse dividendos vai ser cobrado em relação a todo tipo de empresa, né? Do lucro real, presumido, ou do Simples. Porque no final das contas, se for a grande maioria dos integradores são empresas do Simples, sim, vai sair essa conta alta para todo mundo, né? Isso assim, de bate-pronto eu já te digo que eu não sei, tá? Porque não tenho detalhe ainda. Eu vou explicar um pouquinho da discussão, você vai entender por que eu não sei e por que eu não consigo te dar uma resposta final. Meu entendimento é que o Simples ficaria de fora, tá? A priori. O meu também. Mas não dá para bater o martelo e falar vai ser, porque a proposta nem existe ainda, tá? Então, assim, primeiro, questão assim, vai vir o imposto de dividendo? Eu acho que sim, tá? É uma fruta que tá fácil ali de pegar, né? Tá só levantar a mão ali, você pega, é um jeito do governo aumentar a receita. Hoje o Brasil não tributa a distribuição de dividendos, sendo que todos os outros países tributam. Então, politicamente é mais fácil você tributar dividendos. Qual que era a ideia original, porque não foi esse governo que trouxe a ideia, isso aí já vem de anos para trás, né? Justamente porque o Brasil é um dos poucos que não o faz. Então, qual que era a ideia original, a filosofia original? Era você tributar o dividendo e diminuir a tributação do imposto de renda, né? Que aí vai um pouco nessa linha, a empresa aguenta. Se houver essa compensação, você diminui aqui e aumenta aqui, a ideia é que você tivesse uma alíquota final parecida com antes, só que aí você não penalizaria o investimento, porque hoje se a empresa ela tem um lucro e vai reinvestir, ela é tributada. Na distribuição dos dividendos isso não aconteceria, então em tese você estaria favorecendo o reinvestimento, isso aí seria bom para a economia e tudo mais, tá? Agora, essa era a filosofia original. Eu também não consigo garantir para você que quando essa compensação, se essa compensação vier, que ela vai ser integral, porque o contexto político e econômico é um governo que precisa aumentar a arrecadação. Então, se ele fizer uma alíquota neutra, sobe aqui, diminui aqui, ele não vai estar aumentando a arrecadação, não tem por que mexer, né, se você não quer aumentar a arrecadação. Então, eu acho que o mais provável é que talvez a gente veja uma compensação parcial. Tá? Uma alíquota de 20% é o que vinha sendo discutido há uns anos atrás, não sei se vai ser, pode ser 20%, 25%, acho que é algo ao redor disso. E aí, talvez o mais importante da sua pergunta seja a questão do timing mesmo, quando que isso vai vir. No Brasil, você tem várias tecnicalidades que você tem que seguir para aprovar um imposto, para aumentar um imposto. Não é tão simples assim. Então, de forma prática, se o governo conseguir aprovar isso mais ou menos até setembro, no máximo outubro, ele conseguiria ter esse imposto de dividendo para o ano que vem. Eu acho improvável. Se você olha o que está acontecendo no Congresso hoje, o clima não é... Eles mal estão conseguindo aprovar a reforma do IVA, que dirá dividendos. Então, acho que em um mês e meio, é um tempo curto para eles conseguirem fazer. Não estou dizendo que é impossível, mas exigiria por parte do governo um esforço muito alto ali, direcionado na questão do dividendos, que parece não ser o foco dele. Então, o meu entendimento é que o mais provável é que a gente veja uma discussão sobre dividendos mais para o final desse ano, visando criar esse imposto para 2025, não para o ano que vem, 2025. Mas existe uma chance de que ele seja, de fato, o ano que vem já, se o governo fizer esse esforço, tá? E aí, o que a gente está vendo bastante das empresas? Empresa antecipando, tá? Antecipando o pagamento, o que elas podem, porque assim, a chance de ser criado esse imposto, hoje ela é bastante alta. Não sei se no Simples, meu entendimento é que não, mas talvez, acho que não, mas enfim. E a gente vê principalmente grandes empresas, que essas sim, sem dúvida, se tiver, vão ser taxadas, a gente está vendo um movimento de antecipação dessa distribuição, tá? Então, muitas empresas, elas estão pagando, tomando crédito, mesmo com juros caros, estão tomando esse crédito para fazer a antecipação dos pagamentos, tá? Isso é tão presente, só para você ter uma ideia, que o próprio banco criou uma estrutura para receber esses pedidos de antecipação para distribuição, tá? De tão forte que foi esse volume. Então, assim, o mercado está se preparando para isso, eu acho que ele vem, maior chance é que vem em 2025, tá? E talvez, assim, menor chance é que venha o ano que vem, e sobre o Simples, eu acho que isso é pouco provável, tá? Pessoal, para a gente cumprir uma agenda, eu queria, antes de mais nada aqui, de novo pedir para vocês agradecer a presença do Igor. Se tiver mais perguntas, eu vou pedir para a turma, a gente faz questão da gente responder mesmo, né?
Então, eu queria uma salva de palmas e pedir um agradecimento aqui para o Igor, do Itaú. E para encerrar hoje, qual que é a ideia? A gente vai ter 3 dias de eventos aqui. Todos estão convidados a vir nos 3 dias. Amanhã a gente vai falar sobre o Mercado Livre, vai falar sobre usinas grandes, vai falar sobre uma série de coisas. E na quinta-feira, a gente vai fazer um painel super legal de vendas. Nós já convidamos uma galerinha aí para estar com a gente, alguns parceiros da Dário. Não sei nem se foi oficializado, mas já foi convocado aqui para vir contar um pouco. E qual que é a nossa ideia aqui? A gente vai ter alguns bons parceiros contando um viés um pouco positivo de como é que eles estão se sacudindo, né? O Dadário mesmo, a turma toda. E nos dias antes desse painel, eu bolei aqui da gente trazer nos últimos 10 minutinhos. Hoje a gente vai trazer o primeiro aqui, porque a gente quer gerar conexão aqui dentro do evento também. A gente quer que vocês se conheçam um pouco mais, porque aqui só está vindo os filézão. Eu brinco assim, os parceiros que estão vindo aqui são caras que estão investindo mesmo no setor, estão querendo crescer, estão expandindo, estão diversificando. E melhor do que eu ficar contando algumas coisas, eu queria chamar o Marcelão, da Cadan, queria até uma salva de palmas aí para ele. Fala, Marcelão. Eu vou pedir para ele falar aqui uns 10 minutinhos para vocês. Não é muito mesmo, eu pedi, foi em cima da hora, até pedi para o Marcelo vir, eu vou estar com ele aqui. Eu conheci fisicamente, eu conheço vários aqui, ó. Tem o William da Sony, só tem fera aqui, ó. Tem uma turma toda que está aqui hoje e que normalmente está muito junto com a gente. O Marcelo, eu já conheço ele pelas redes sociais, conheço ele de parceria, que está começando com a gente também, mas me chamou bastante a atenção a abordagem de vendas dele, a forma como ele se apresenta também. Eu queria que ele contasse um pouco de como ele está vendo aí o mercado de energia fotovoltaica, né? Como é que está sendo para vocês, como é que vocês estão apostando, se você puder dividir um pouco do conhecimento e depois, de novo, queria conectar vocês aqui para encerrar e apresentar esse cara aqui, que é um cara que a gente conheceu há menos tempo do que alguns aqui, mas é um cara que também tem a contribuir. Então, todos os dias eu vou acabar chamando essa turma para vir aqui também, antes desse painel. E aí se preparem para o painel da quinta, que a gente quer montar aqui também, que vai ser super legal e trazer um pouco da experiência de todo mundo. Então, Marcelão, se você puder se apresentar e contar aí para essa turma o que você tem feito, fica à vontade, meu querido, só para dividir aqui com eles nesses últimos 10 minutinhos aí, que com certeza é uma troca super legal. Beleza, Tiziano. Eu sou Marcelo, da Cadan Solar, sou de Franca. Eu estou no fotovoltaico há 3 anos e tive a grata alegria de ser convidado pelo André a me tornar parceiro da Leveros, juntamente com o Dante, que é o meu parceiro. A gente uniu forças, né? Ele o investidor, eu com o trabalho, e a gente montou a Cadan Solar. Dentro dessa realidade do que o Igor falou, de todas essas dificuldades que a gente está vivendo desse primeiro semestre, né? Agora começou a aquecer novamente, eu meio que formatei uma forma diferente de trabalhar e de apresentar o produto fotovoltaico. Eu saí da mesmice, eu tive 2 experiências muito felizes. Uma que eu aprendi demais sobre fotovoltaico, demais. E a outra que eu aprendi o que não fazer de errado como comércio, né? E dentro dessa realidade, eu criei uma sistemática de apresentar o sistema fotovoltaico onde eu falo a verdade para o cliente. Eu não estou vendendo para o cliente, eu estou atendendo a necessidade real dele. É sim, sim, não é não. E com isso a gente está conseguindo trazer clientes com um perfil que, de primeiro momento, até comentei com o André, comentei com a Débora, com o Lucas, que eu me assustei, porque aquele cliente que eu achava que era mais difícil de chegar, ele está buscando, porque está chegando a informação que a gente chega e fala para ele o que é realmente o sistema fotovoltaico, do que se trata o marco regulatório, de como que isso vai impactar na realidade da geração dele, né? Então, estão vindo usinas de grande porte, que a gente está batendo cabeça. O Eduardo, a gente se conheceu hoje pessoalmente, mas por videochamada a gente já está
alinhando uma outra situação que de um investidor para uma usina de 3 megas, né, e que vai jogar isso no mercado. Mas o que chamou a atenção, Marcelo, foi legal, porque assim, seguem, eu peço para vocês também depois, abordem ele, pega a rede social dele também, uma coisa que chamou a atenção, ele tem uma abordagem super legal de rede social, me chamou a atenção, como Leveros, na época ali, ele falando dos diferenciais da Leveros, né? E eu não entendia direito o que ele está falando de diferencial da Leveros, quando ele encaixou com essa história de que o que o grande investidor... Vamos lá, qual que foi um pouco do que eu aprendi na conversa que eu tive com ele aqui, antes de hoje, principalmente, é assim, quando ele fala de falar a verdade, é o seguinte, 99% das pessoas que quebraram nesse setor é porque não tinham a mínima ideia do que estavam falando e nem dominavam tecnicamente um sistema fotovoltaico. Eu posso dizer para vocês que eu mesmo vendi sistemas que eu cobrei mais de R$1 milhão, R$1,5 milhão, R$2 milhões em sistemas, quando a gente instalava sistemas. E a grande diferença que fez eu, no campo, vendendo, era confiança, domínio, a forma como eu me apresento também, a forma como minha rede social é legal, a forma como eu estou apresentando a minha empresa, a forma como eu domino tecnicamente um argumento de vendas, o fato dele dominar a lei. Por que está chamando a atenção? Ele está não tão... velho de mercado, ele está bem novo de mercado, e ele está acessando clientes grandes. A gente tem visto ele trazendo projetos, discutindo projetos grandes, saindo muito daquele projeto pequeno, e não adianta, gente. Para entrar nos maiores projetos, para entrar nas melhores discussões, ele vai ter que passar pelo domínio, pelo conhecimento. A pergunta que eu faço assim, e essa eu faço para a gente refletir. Quantos daqui levantariam a mão se eu fizesse a seguinte convocação aqui agora? Quem sobe no palco aqui para eu fazer uma chamada oral sobre a Lei 14.300 e como é que ela influencia nos projetos que vocês estão vendendo no dia a dia? Quem topa o desafio de vir aqui fazer uma sabatina comigo? Olha lá, o William sempre topa, né, miserável? Eu vou te derrubar na terceira pergunta. Mas eu acho que o William é um outro caso também, ele está brincando, mas é um outro caso também que tem vendido projetos grandes, começou no mercado há pouco tempo, e está vendendo projetos grandes. Dadário começou também no mercado, eu vejo a empresa deles pulsando, crescendo também. E o recado que talvez, Marcelo, é como é que você enxerga esses grandes clientes, né? Qual é o grande diferencial para acessar esses grandes clientes, que é onde vocês estão navegando hoje? O que vocês sentem? O que você sente que é o grande diferencial quando você está fazendo uma venda? É preço? É o melhor preço? O cara está pedindo preço para você? Não, isso também é uma grata surpresa que eu estou vivendo no meu momento profissional, é ter esse suporte, ter a Leveros nas minhas costas, não como peso, mas como suporte, né? Porque às vezes você tem alguém nas costas, é carga, a Leveros é leveza, Leveros, vamos junto, né? E assim, todas as vezes que eu estou chegando e apresentando a nossa empresa, não como um revendedor de sistema fotovoltaico, tanto é que a gente fala que a Cadan Solar ela é uma integradora exclusiva da Leveros. Hoje nós não cotamos, nós não fazemos nenhum tipo de orçamento com material, com equipamento de terceiros. É 100% Leveros. Então, nós falamos, apresentamos e cumprimos sobre o que a Leveros nos oferece, né? Todo esse know-how, essa bagagem que a Leveros tem, está nos trazendo a situação seguinte: já ouvi falar da Leveros, já comprei alguma coisa da Leveros. Por exemplo, um cliente que a gente acabou de... a equipe está instalando hoje o rancho dele lá em Cássia, e acabamos de fechar um contrato com ele com 170 painéis para a indústria dele. E o André foi fazer o cadastro do cliente, ele já era cliente da Leveros. E quando a gente chegou, tinha 6 orçamentos na mão. Nosso orçamento não foi o mais barato, mas foi o mais confiável. Foi a maneira de apresentar e o suporte, né? Tudo o que a Leveros hoje está nos oferecendo em questão de informação, plataforma, a Fernanda que panha a cana, descasca a cana e subir ao mesmo tempo, está sempre firme lá nos ajudando. O André nem se fala, já falei algumas vezes,
é fora de base. E então, assim, o suporte, Tiziano, sobre o que a Leveros está nos dando para poder levar para o cliente e apresentar a Cadans Solar como integradora da Leveros, o peso é muito forte. E provavelmente ele era cliente de ar-condicionado. E aí ele não vendeu o ar ainda, né? Tá vendo só? Vamos pegar ele de jeito, então. Porque o que eu estou dizendo para vocês é assim, a ideia de trazer o Marcelo rapidinho foi de supetão. A gente está organizando mesmo. Eu quero contar as histórias de outras empresas aqui para vocês. Ele acabou fazendo mais propaganda do que eu imaginava. Na ideia não era nem... não é o lance... O que ele pegou... assim, a gente começou no ar-condicionado, por exemplo, como Casa Carrier. Carrier é um dos nossos fornecedores de ar-condicionado. Em determinado momento, a gente precisava se abraçar com a Carrier, porque a gente ainda não tinha o corpo necessário para ter a representatividade perante o cliente final. O que a gente pede, e acho que o Marcelo tem destacado bastante, ele me chamou a atenção, ele me contou isso, ele falou assim, Tiziano, se vocês têm um time de engenharia, tem todo mundo, eu posso falar que a garantia é de vocês, que vocês estão juntos, vocês estão me ajudando a fazer o projeto mesmo, a venda está sendo muito mais fácil para eu ter credibilidade. Eu acho que o grande ponto aqui é como é que vocês constroem credibilidade junto com os clientes, porque usina de 170 placas, usina de 200, 300, nós não estamos falando de 10 mil reais. Nós estamos falando de 100, 200, meio milhão de reais. Como é que eu convenço alguém que tem esse dinheiro? Porque, galera, esse dinheiro está no mercado. É a gente que tem que pensar em como é que eu me preparo dentro da minha empresa, como é que eu me organizo, como é que eu me profissionalizo para fazer tudo isso. Então, o que o Marcelo contou, e eu agradeço de coração, é um pouco do que a gente quer trazer para vocês. Através de sistemas mais ágeis, através de produtos confiáveis, mas mais do que isso, através de relacionamento. Porque essa turma que está toda aí, Débora, que foi muito elogiada, o André, que foi elogiado, o Lucas, essa turma toda é um investimento que a gente faz para estar disponível para apoiar, vender e fazer diferente no mercado, né? Então é isso, gente. Esse é o primeiro dia. Eu queria de novo agradecer o Marcelo. Gostaria de agradecer a presença de vocês, que vocês desfrutem muito da feira que está por vir aí. E o mais importante de tudo, perspectiva positiva, profissionalização e boa sorte, porque a gente tem muito negócio para fazer ali e a gente espera que a gente apoie vocês a fazer cada vez mais negócio. Beleza? E mais uma coisa, para mais prosperidade mesmo, minha dica, aí é uma dica mesmo, se não tem time para torcer, torçam para o Palmeiras. Valeu? Valeu, moçada. Obrigado. Valeu.